Hello everyone, I think we are alive. Agora eu acho que a gente está online. Welcome, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, nossa segunda aula dessa sequência de aulas de inglês básico para iniciante. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Opa, deixa eu. Pronto. Bem, seguinte, gente. Seja bem-vindo à segunda aula. Quem participou da última aula ou quem assistiu as aulas, a aula anterior está disponível. E nós falamos sobre o verbo to be, não. Nós falamos sobre pronomes pessoais, pronomes pessoais. E nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade e vamos ver sobre o present simple ou simple present. Alright, so let me prepare my presentation here. Give me a second, please. Ok, tá tudo pronto aqui. Let's go! Alright, so inglês básico para iniciante, né? Aula 2. Very good. Tudo certo. Como vão vocês? Como foi a Páscoa? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer comentário que vocês queiram fazer, claro, pode postar aqui abaixo. Alright, so let's move on. Bem, como eu falei na última aula, nós falamos um pouco sobre pronomes pessoais. Pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, em português, é claro. E hoje nós vamos falar um pouco sobre present, o present simple, mas na última aula eu falei para vocês que eu falaria um pouquinho sobre protagonismo. Então vamos começar essa nossa aula falando sobre esse tema, protagonismo. O que é protagonismo para você? O que significa? O que você imagina de protagonismo? Bem, quando a gente fala em um filme, aquele ator que tem um papel principal, ele é um protagonista, né? Ele atua diretamente ali, ele faz parte da cena. É nele que fica o foco principal. Então, ser protagonista é isso, é você assumir um papel principal, um papel fundamental. E quando eu trago aqui protagonismo, talvez você esteja perguntando, mas o que isso tem a ver com a aula de inglês? Bem, é simples. Para você, tanto para você que está fazendo um curso online, para você que está fazendo, estudando usando a internet, estudando pelo YouTube, para você que decidiu aprender inglês sozinho, ou para você que prefere aprender inglês através de uma escola de idiomas, você precisa dessa palavrinha-chave para você ter sucesso no aprendizado, para você ter um aproveitamento no seu aprendizado, que é o protagonismo, principalmente para aqueles que decidiram estudar sozinho. Bem, então, quando nós procuramos a definição... Vamos lá, a gente vai ver o verbo to be e simple present hoje. Quando nós procuramos a definição de protagonismo, nós vemos que ser protagonista significa ter o controle da sua vida. Ter o controle da sua vida, ajustar o rumo e resgatar seu poder de decisão. Olha, ser protagonista significa ter o controle da sua vida, ajustar o rumo e resgatar o seu poder de decisão. Tá, qual o poder de decisão? De você decidir procrastinar ou não. Acordar mais cedo para estudar inglês ou dormir até tarde. Abrir mão daquele lazer, daquele tempo de lazer que você tem para poder estudar. Estudar todos os dias 10, 15 minutos em inglês. Então isso é protagonismo, é você assumir o papel de ser autorresponsável. O escritor e autor coach que muitos devem conhecer, Paulo Vieira, ele diz que a autorresponsabilidade
Quando você tem a autorresponsabilidade, significa que você é o único responsável. É o único responsável pela vida que você tem levado. E sendo assim, você é o único que pode mudar a sua vida. Então, se o seu objetivo hoje é aprender inglês, é avançar, é passar de passo a passo, de nível para nível, subir um pouco mais, você vai precisar assumir o papel de protagonismo. Ter a responsabilidade, saber que você é o responsável pelo seu progresso. Entende? Então, quando você sabe, eu sou o único responsável pelo meu progresso. Se eu não me dedicar, eu não vou aprender. Se eu não entender que depende de mim, depende das minhas atitudes, das minhas ações, o meu sucesso, eu não vou avançar dessa forma. Mas quando eu assumo o papel de protagonismo, eu entendo que sou eu. Eu tenho que fazer acontecer. São as minhas ações que vão me levar à fluência. São as minhas ações que vão me levar ao sucesso. Seja lá qual for o seu objetivo no aprendizado no inglês. Então, são essas ações. São esse sentimento, essa ação de você se mover ao seu objetivo, ao seu alvo. Então, vamos em frente. Protagonismo é isso. Ter protagonismo significa você ter o controle da sua vida, ajustar o seu rumo e seguir rumo ao seu objetivo. Beleza. Alright, so, quero dar um recado também. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, fique à vontade. Clica no botão aí para se inscrever para receber as notificações e ficar por dentro dos novos vídeos que eu for postando. Toda semana eu coloco um vídeo novo e eu procuro seguir esse ritmo para poder te ajudar a aprender inglês nessa sua jornada de aprendizado. Beleza? Vamos lá. Quero lembrar também que na aula passada eu falei sobre algumas ferramentas muito interessantes no aprendizado do idioma. E uma delas é a ferramenta básica que todo mundo tem o primeiro contato com ela, que é o caderno. Então, já separou o seu caderno para você fazer anotações? Se você ainda não separou o seu caderno de estudos, separe para você poder fazer anotações e colocar nesse caderno tudo que você achar interessante para o seu aprendizado, para o seu crescimento na gramática, em curiosidades, etc. Bem, sobre o caderno eu falei que esse caderno você pode separar ele em páginas que você pode deixar uma parte desse caderno para você falar sobre coisas diversas do seu dia a dia, contar uma história em inglês. Se você já tem um básico aí de inglês, uma noção, você pode sair escrevendo mesmo que você não tenha ainda noção. Escreva sem medo de errar, sem medo de escrever errado, porque isso vai te ajudar a perder um pouco o medo e vai te ajudar a desenvolver mais rápido a sua fluência. Além de também você poder usar o seu caderno para poder anotar letras de músicas, letras de canções que você gosta. Pega essa letra dessa canção, escreve ela toda em inglês, depois procura traduzi-la. Enfim, essa é a função do caderno. Esse caderno vai te ajudar nesse sentido. Também falei do Quizlet e do Anki. Diariamente eu uso o Quizlet para poder aprender novos vocabulários. Se você não sabe o que é o Quizlet, ou como ele funciona, ou o que é o Anki, ou como ele funciona, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala especificamente sobre como usar e sobre como funciona cada um deles. É bem simples, basta procurar lá na lista de vídeos que você vai encontrar. Ok, então basicamente isso, o caderno e o Quizlet. Para que serve o Quizlet? Para você aprender novos vocabulários, para você inserir nesse Quizlet cartões, e a partir desses cartões você vai diariamente estar revisando os cartões, aprendendo, ouvindo, porque cada cartão tem também o áudio que você pode ouvir, lendo e escrevendo. Feito isso, vamos enfim dar início ao verbo to be, the verb to be. Aí você deve estar pensando, o verbo to be, eu sempre vi o verbo to be lá na escola, e aqui você vai falar também de verbo to be. Pois é, gente. A gramática é assim, a gente quando estuda lá no ensino médio inglês,
a gente percebe que muitas vezes o inglês fica só naquele verbo to be, não sai do verbo to be. Bem, aqui com certeza a gente não vai ficar só no verbo to be. Isso eu posso garantir para você. No entanto, apesar da gramática ser algo que, se você não aplicar bem ela para quem está no início da caminhada, se você for encher o iniciante no inglês de gramática, isso pode com certeza estar desmotivando ele e até dificultando o aprendizado. No entanto, a gramática é importante sim para você aprender. O que eu recomendo é você começar, você que está começando, começa com Quizlet. Se você já conhece o Anki, já sabe como ele funciona, começa com o Anki. Alimente-se o máximo de vocabulário, aprenda o máximo de vocabulários que você puder. Pesquise, leia em artigos, veja em filmes, anote frases novas, palavras novas e insira. Vai alimentando lá a sua lista de vocabulários, a sua lista de sentenças, tanto no Quizlet quanto no Anki. Ou se você usa o Quizlet, ou se você usa o Anki, ou talvez você use os dois. Todos os dois são ferramentas muito úteis para o seu aprendizado. Ok, verbo to be. O que a gente pode falar sobre o verbo to be? Verbo to be é ser ou estar. Verbo to be, ser ou estar. Então, na última aula a gente viu os pronomes. Vocês acompanharam os pronomes. I, you, he, she, it, we, you, they. E agora vocês vão ver esses mesmos pronomes com o verbo to be. Vamos lá. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. E they are. Então essa é a conjugação do verbo ser ou estar. No inglês, o verbo to be, ele representa o ser ou estar. No português, como vocês já sabem, a gente tem o verbo ser e o verbo estar. Certo? Então, se eu quero dizer eu estou, I am. Eu quero dizer eu sou, I am. Certo? Ok. Vamos ver o que é que a gente tem mais. Sobre o verbo to be, vamos tentar novamente. Se você puder repetir comigo, vai ficar interessante. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. Beleza? E o último, they are. Simples, simples assim. De observação que eu tenho para fazer, vocês já devem ter notado. O verbo to be, na primeira pessoa, ele é I am. Na segunda pessoa, you are. E você percebe que a segunda pessoa do singular e do plural é a mesma. Mesma que eu digo, não muda. Ele é o mesmo tanto no singular, a segunda pessoa, quanto no plural. You are, no singular, e you are, no plural. Certo? Na terceira pessoa, he, she, it, o verbo ele muda. É um verbo irregular, ele muda a forma dele, então ele muda para is. Então ele tem três formas, como você pode ver: am, are, is, referindo-se ao verbo to be. E aqui, é claro, ele está no presente. A gente vai falar mais para frente do present simple. O que mais que a gente tem? Vamos a alguns exemplos aqui. Por exemplo, no singular, e depois a gente vai ver alguns exemplos no plural. I am happy. I am happy. You are smart. You are smart. He is busy. He is busy.
She is my girlfriend. She is my girlfriend. It is a dog. It's a dog. We are Brazilian. We are Brazilian. You are Americans. You are Americans. They are lazy. They are lazy. Então, I'm happy. Eu sou feliz. You are smart. Você é esperto, você é inteligente. He is busy. Ele está ocupado. She is my girlfriend. Ela é minha namorada. It is a dog. É um cachorro. We are Brazilian. Nós somos brasileiros. You are Americans. Vocês são americanos. They are lazy. Eles são preguiçosos. Basicamente isso. Então, vocês perceberam que no singular eu segui I am, you are, he is, she is, it is. E no plural, we are, you are, they are. Certo? Vocês vão perceber quando é no plural que o substantivo também vai estar no plural, na maioria das vezes. Let's move on. O que nós podemos falar também é sobre as contrações. O que são as contrações? Se eu tenho, por exemplo, I am, a forma de eu falar vai ser I am. I am. I am. I am. O M, você pronuncia o M como am. Am. A boca fechada ali, né? Como se estivesse experimentando algo ou mastigando. Am. I am. Então, I am. You are. You're. You are. You're. He is. His. She is. She is. It is. It's. E no plural, we are. They are. Oh, sorry. We are. We're. You are. You're. E agora sim, they are. They're. De novo, agora somente eu vou falar somente a forma contraída. I am. You're. He's. She's. It's. We're. You're. They're. Alright, so vamos ver agora como é a forma negativa do verbo to be. Na forma negativa, I am not. I am not. O interessante aqui é que você percebe que na segunda pessoa, you are not. Eu já tenho a forma contraída. You aren't. Na primeira pessoa, eu não contraio. Eu não tenho a contração do am not. Certo? Então não é correto a gente fazer a contração. Agora, da segunda pessoa em diante, você faz a contração do verbo. Que é a... Perdão, não é a contração. É você forma a forma negativa, pega a forma negativa dele, you are not, vai ficar you aren't, certo? Então, I am not, você não vai poder falar I am not, porque até não tem nem como falar isso, I am not, I am't. Não é correto. Então, I am not. Por exemplo, eu não sou dentista. I am not a dentist. I'm not a dentist. Não sou dentista. Certo? Então, a primeira pessoa não é contraída. You are not. You aren't. You are not. You aren't. He is not. He isn't. He isn't. She is not. She isn't. She isn't. It is not. It isn't. It isn't. We are not. We aren't. We aren't. You are not. You aren't.
You aren't. Alright? They are not. They aren't. They aren't. So simple, right? Muito fácil, né? Simples demais. E como fica, então, quando eu quero fazer uma pergunta com o verbo to be? Bem, perguntas. I am vai ficar am I? Então eu vou inverter. O verbo vai para frente do pronome. Então vai ficar o verbo e o pronome e a question tag, a exclamação. I am I? You are you? He is he? She is she? It is it? We are we? You are you? They are they? Percebam? Então, bem simples. Só inverter. Então, a forma interrogativa é você inverter. Coloca o pronome na frente, pronome pessoal, o verbo na frente e em seguida o pronome pessoal. Exemplos. I am a student. Como ficaria isso? Como ficaria a forma interrogativa de eu sou um estudante? Ficaria am I a student? Certo? Vamos ver mais exemplos. I'm not a student. Então, vocês já percebam que aqui é a forma negativa. I am not a student. Eu não sou um estudante. I am not a student. Am I a student? Am I a student? Eu sou um estudante? E já é a pergunta, eu sou um estudante? Ok. E fechamos aqui então o verbo to be. Vamos entrar no simple present. Tá. E o que é o simple present? O simple present ele é usado para fazer declarações de coisas simples. Como quando eu vou narrar um fato, quando eu vou falar de coisas que acontecem de forma repetida, coisas da minha rotina, coisas que eu faço com frequência, quando eu quero descrever coisas que são verdade. Vamos ver. Aqui eu tenho alguns exemplos. I eat. Eu como. You eat. Você come. I eat bread. Eu como pão. You eat meat. Você come carne. Então aqui são coisas simples, são frases bem simples, que é muito útil para você que está começando a treinar. I eat. Eu como. You eat. Você come. I eat bread. Eu como pão. You eat meat. Você come carne. I study every day. Eu estudo todos os dias. I study every day. You eat lunch at 2 p.m. every day. You eat lunch at 2 p.m. every day. Você come ou você almoça às 2 todos os dias. Aqui vocês veem eat lunch. Eat lunch significa almoçar. Se for traduzido ao pé da letra aqui, seria comer almoço, né? Mas pra gente seria almoçar. Você almoça às 2 horas? PM. Vocês já devem conhecer. PM é quando eu me refiro ao período da tarde e à noite. AM é quando eu me refiro ao período da manhã. Every day, todos os dias. Então é uma frase simples que eu faço uma declaração simples e que eu estou falando de coisas que pode ser que aconteçam repetidas vezes, como é o caso aqui. Eu almoço todos os dias. São coisas que se repetem de forma frequente. Então, present simple vai relatar o seu presente simples. Simples assim. Como eu formo o simple present ou present simple? Eu vou pegar o sujeito, o subject, mais o verbo
verb, e o restante da frase. Então, o meu pronome, o meu sujeito pode ser um pronome. I, you, we, they, he, she, it. E aqui existe uma regrinha básica. Quando eu falo de present simple, eu preciso colocar o S no final do verbo quando eu estou me referindo ao sujeito he, she e it. Então, se o meu subject, se o meu sujeito aqui da frase for he, she, it, então significa que eu vou acrescentar um S no meu verbo. Nesse caso, nesse exemplo, o verbo é o verbo to eat, comer. Percebam que I, you, we, they está sem o S. Então, ele só permanece na sua forma básica. Agora, he, she, it, eu vou adicionar o S. Tá, e como é que vai funcionar isso? Vamos ver alguns exemplos. I drink coffee. I drink coffee every morning. I drink coffee every morning. Eu bebo café toda manhã. We start work at 9 a.m. We start work at 9 a.m. Nós começamos a trabalhar às 9 da manhã. E aqui, start é o verbo principal. Work, aqui ele assume o papel do meu substantivo da frase, referindo-se ao meu trabalho. Ele não é nenhum verbo que ele fala, ele assume o papel de substantivo, referindo-se ao trabalho mesmo. They leave work at 5 a.m. They leave work at 5 p.m. Então ele sai para trabalhar às 5 da tarde. Ele deixa o trabalho. They leave work at 5 p.m. Então we start work at 9 a.m. Nós começamos a trabalhar às 9 da manhã. They leave work at 5 a.m. They leave work at 5 a.m. Ele deixa o trabalho, ele sai do trabalho às 5 da tarde. São frases que estão usando a forma simples. Eu não preciso acrescentar o S nos verbos, porque eu só vou acrescentar o S quando eu estiver me referindo a he, she e it, como é o exemplo, como nessa frase que vocês estão vendo. She drinks coffee every morning. She drinks coffee every morning. Eu adicionei o S. Então, ao invés de drink, a minha frase, o meu verbo ganhou o S. Drinks. She drinks coffee every morning. He starts work at 11 a.m. Ele começa a trabalhar às 11 da manhã. Rob leaves work at 7 p.m. Rob leaves work at 7 p.m. Então, Rob, ele deixa o trabalho às 7 da noite. Alright. E tem uma regrinha também aqui básica, que é... de antemão, eu quero dizer, não se preocupe, porque isso é algo que você pega com o tempo. Você pega de tanto você visualizar, você ver as estruturas da frase, você ver aquele verbo presente, você automaticamente vai saber quando você vai usar, quando você vai escrever dessa forma e não. Vai ser algo natural. Claro que isso leva tempo e também vai precisar da sua dedicação nos estudos, usando Quizlet, que vai te ajudar também bastante. Então, alguns verbos eu vou adicionar o ES, como é o caso dos verbos que terminam com SH, CH, O, SS, X e Z. Então, terminou com SH, CH, O, SS, X e Z, eu acrescento o ES no final deste verbo. Por exemplo, I go to bed. Não vou adicionar. Por quê? Porque eu não estou me referindo a he, she, it. Só vou adicionar quando eu estiver me referindo a he, she e it e esses verbos terminarem com es. Vamos lá. Terminarem com S, não terminarem com essas terminações que eu falei. SH,
C-H-O-S-S-X-Z. Terminou com S-H. C-H-O-S-S-X-Z. Eu vou adicionar o E-S. I go to bed. Então, vai ficar he goes to bed. Porque aqui eu estou me referindo a he. Então, eu vou adicionar o meu verbo ES. He goes to bed. Ele vai para a cama. I go to bed. Eu vou para a cama. Quando eu me refiro a ele, he goes to bed. E se fosse ela? She goes to bed. E se fosse it? It goes. I finish work at night. I finish work at night. He finishes work at night. Então, I finish work at night. Eu termino de trabalhar até a noite. Eu termino de trabalhar até a noite. He finishes work at night. Ele termina o trabalho à noite. Então, percebam que o finish tem a terminação, o sufixo é SH. Com SH, eu vou adicionar ES se eu estou me referindo ao sujeito. He, she e it. Então, aqui começou com he, eu estou me referindo a ele. He finishes. He finishes. He finished work at night. I crossed the road. I crossed the road. Termina o verbo com SS. Cross, SS. She crosses the road. She crosses the road. Tá, e também eu tenho mais alguns exemplos. Vamos ver. Com X, I fix cars. She fixes car. I watch TV. She watches TV. Their phones buzz. Their phones buzz all day. His phone buzzes all day. Alright? Então, I fix car. Eu conserto carros. I fix cars. She fixes cars. Ela conserta carros. I watch TV. Eu assisto TV. She watches TV. Ela assiste TV. Their phones buzz all day. O telefone deles toca o dia inteiro. His phone buzzes all day. Então acrescentei o S no verbo buzz. His phone buzzes all day. Alright? Let's move on. No presente, eu também tenho o verbo ter. Como é que é o verbo ter no present simple? Bem, eu vou falar you have a dog. Quando eu quiser dizer você tem um cachorro. Então, meu verbo ter, have, to have. You have a dog. Estou afirmando, você tem um cachorro. I have a bicycle. I have a bicycle. Eu tenho uma bicicleta. We have a table. We have a table. Nós temos uma mesa. Essa foi a forma singular, a forma usando you, I e we, né? No caso, eu não estou usando he, she, it. Por isso o verbo não mudou. Tá, e vamos supor que agora eu esteja usando he, she ou it. Como é que vai ficar? Tem o they have time. He has a silver car. Ele tem um carro prata. Então, o meu verbo to have mudou para has. Então, toda vez que eu tiver o he, she, it, o meu verbo have vai assumir a forma has, como é o caso aí. He has a silver car. She has something to say. She has something to say. John has a bad headache. John has a bad headache. Então, vamos lá, vamos à tradução. He has a silver car. Ele tem um carro prata. She has something to say. Ela tem alguma coisa para dizer. John has a bad headache. Então, John tem uma terrível dor de cabeça. Alright? Agora, a forma contraída. Como ficaria a forma negativa? A contração com a forma negativa. I am a doctor. I am not a teacher. I am a doctor. I am not a teacher.
Então, aqui vocês percebem que eu faço a afirmação. I am a doctor. I am not a teacher. Então, não existe forma contraída aqui. Lembra? Primeira pessoa, eu não vou fazer a contração do verbo am com not na primeira pessoa, certo? Sabendo-se disso, a forma negativa com o verbo to be. I am, he is, we are. Então, eu contraio quando eu tenho I am, eu não vou contrair, né? Eu não vou contrair. She is e we are. I am not a doctor. Eu não sou um doutor. Eu poderia dizer she is not a doctor. Eu poderia dizer we are not doctors. Percebem? Então, quando eu falo do plural, o meu substantivo vai lá para o plural. Doctors. We are not doctors. Então, com o verbo to be, fica dessa forma. Forma negativa. Vamos para mais exemplos. You are not a doctor. You are not a doctor. Contraindo, you are not. You are not a doctor. Ou poderia dizer, you aren't a doctor. Então, na forma contraída, eu digo, you are not a doctor. You are not a doctor. Eu poderia dizer, you aren't a doctor. Também a mesma coisa. Só a forma de se expressar e escrever que é diferente. Então, a forma negativa contraída, you are not, you aren't. Alright? Agora, a forma negativa com outros verbos no presente simples. No presente simples. Tá, aqui vocês devem ter percebido que eu falei muito do verbo to be. Certo? Então, o verbo to be vou colocar a forma afirmativa. O verbo to be ele vai mudar para ou é am, ou é are, ou é is. Quando for a forma negativa, eu vou colocar o not, é claro. Am not, ou are not, ou is not. E quando for a interrogativa, eu vou colocar o meu verbo para frente da minha frase. Am I a doctor? Por exemplo. Aqui a gente vê outros verbos com o present simple. Quando eu tiver outros verbos, eu vou usar o do ou o does. O do eu vou usar para os sujeitos I, you, we, they. Eu vou usar o do. Aqui a forma negativa, do not. E o meu verbo, work. Agora, quando eu tiver he, she e it, eu vou usar o does. Does not. She does not work outside. Se eu for falar de maneira mais fluente, ficaria he doesn't. He doesn't work outside. He does not work outside. He doesn't work outside. Então, essa é a minha frase negativa usando outros verbos que, nesse caso, é o verbo trabalhar. Work. Tá. Vamos entender melhor isso. I speak English with my friend. Estou usando o verbo to speak, falar, speak. I speak English with my friend. Eu falo inglês com meu amigo. I do not speak English with my friend. Então, essa é a forma negativa. Suponhamos que eu estivesse usando o verbo to be. Então, eu não usaria o do, certo? Eu vou usar o do ou o does quando a minha frase tiver qualquer outro verbo, exceto o to be. Então, nesse caso, é o speak. Não é o verbo to be. Não se refere ao verbo to be. Então, aqui eu vou usar o do ou o does. She works in the morning. She does not work in the morning. Então, se eu for falar com a forma contraída, vai ficar
She doesn't work in the morning. She doesn't work in the morning. Alright? Mais exemplos. I speak English with my friend. I speak English with my friend. I don't speak English with my friend. Então, percebam aqui que é a forma já contraída. Sou até mais fluente. I don't speak English with my friend. I don't speak English with my friend. She works in the morning. She doesn't work in the morning. She doesn't work in the morning. Ok. Erros comuns. Que é comum acontecer. Eu tenho uma frase. He does not work outside. Ele não trabalha fora. Essa frase é correta. Agora, é incorreto quando eu pego o verbo e coloco o Szinho nele, o S, no meu verbo, sendo que eu já usei o meu auxiliar does. Então, se eu usei o meu auxiliar does e minha frase está na negativa, então eu não preciso colocar o S no final do meu verbo, certo? Então, he does not work outside está incorreto. Então, o meu verbo principal numa sentença negativa, ele sempre vai permanecer na forma básica, mesmo que o sujeito seja he, she e it, que é o caso aqui. O meu verbo permanece na forma básica, que é o work, mesmo que seja he, she e it, porque a minha frase é negativa. E por esse motivo eu também usei o does, que é o meu auxiliar aqui para minha frase negativa. Certo? You got it? Vamos continuar? Tá. Present Simple Question. Como é que eu vou fazer perguntas? Como eu faço perguntas em inglês usando o presente? Ok. You are American. Are you American? Você é americano. Essa é a minha afirmação. Se eu estou perguntando, eu vou dizer: você é americano? Então, percebe que no português a gente muda a entonação e já consegue compreender que é uma pergunta. No inglês não é dessa maneira. No inglês você precisa expressar a forma escrita dessa forma. Você vai inverter o verbo, coloca o verbo para frente da sua frase. Are you American? Are you American? Independente se eu usei entonação ou não, ele vai entender que eu estou fazendo uma pergunta pelo simples fato de eu ter colocado o meu verbo à frente da minha frase, ou o verbo to be. Are you American? Are you Brazilian? Are you a doctor? Are you smart? Certo? Então, eu coloco para frente. Então, houve uma inversão, ó. O meu pronome para lá, para frente, o meu verbo foi para um lado e o meu pronome foi para o outro, certo? Para eu poder formar a minha questão, a minha pergunta. Tá, então vai ficar assim. O verbo to be, am, is, are, no início da frase. Meu subject, logo em seguida. I, ou he, she, it, ou you, we, they. E o resto da frase. Am I Canadian? Is he Canadian? Ele é canadense? Is she Canadian? Ela é canadense? Are you Canadian? Você é canadense? Certo? E assim vai. Questions with be, the present. Am I on time? Então, mais exemplos aqui. Am I on time? Eu estou no horário? Am I on the list? Eu estou na lista? Am I on the list? Is he your brother? Ele é o seu irmão? Is he your brother? Ele é o seu irmão? Is it time to leave? Está na hora de partir? Está na hora de ir? De sair? Is it time to leave? Está na hora de sair? Alright? Tá. Agora, é possível também que você use question words. O que são as question words? As question words é o where, what, how, when. Então, essas são as question words.
que você pode usar ela no início da sua pergunta. Então, é comum também você ter uma question word no início da sua pergunta. Por exemplo, we are, we. Fica até meio estranho, né? Mas é assim mesmo. Onde nós estamos. Where are we? Where are we? Where are we? Onde nós estamos? What is it? Provavelmente você já deve ter ouvido essa, né? What is it? Falando de forma rápida e mais fluente. What is it? What is it? Então aqui você tem um linking sound. Você linka o is e o it. Então, what is it? Is it? What is it? What is it? Are they students? Are they students? Are you a doctor? Percebe o link aqui também, ó. Are you? Are you? Are you? Are you a doctor? Então, o verbo to be foi para frente, né? O verbo ser ou estar foi para frente da minha interrogativa. Quando eu tiver que usar um question words, que é where, what, when, how, então ele vai ficar na frente do verbo, como é o caso aqui. Where are we? What is it? Certo? Vamos em frente. Do e does. Como eu já falei lá atrás, do e does eu vou usar quando eu tiver com qualquer outro verbo diferente do verbo to be. Então, eu vou usar o do ou does como auxiliar. You work in an office. You work in an office. Você trabalha em um escritório. You work in an office. Como é que ficaria a minha pergunta? Se eu te perguntar, você trabalha no escritório? Do you work in an office? Percebam? Então, eu coloquei o auxiliar na frente. Quando é que eu vou usar o do? Eu vou usar o do quando eu estiver me referindo ao sujeito. I, you, we e they. Quando é que eu vou usar o auxiliar does? Quando eu estiver me referindo a he, she e it. Então, nessa frase eu estou me referindo a you. Como eu estou me referindo a ele, a você, you, eu vou usar o do para formar a minha pergunta. Do you work in an office? Do you work in an office? She works at school. Essa é a minha frase afirmativa. Ela trabalha na escola. She works at school. Percebam que o works recebeu o S, certo? Como é que ficaria essa pergunta? Adivinhe. Isso, se você pensou em does she work at school, você está correto. Does she work at school? Does she work at school? Então, perceba que eu não tenho o S no meu verbo, porque eu estou usando um auxiliar does para fazer essa minha pergunta, para formar essa minha pergunta. Let's move on. Aqui eu tenho mais exemplos, né? Que é exemplos com do e does. Do you work in office? Do you work in an office? Do you play in the evening? Do you play in the evening? Do you have a dog? Do you have a dog? Does she work in a school? Does she work in a school? Tá, o que nós podemos ver também como erros que são comuns nesse caso. Erro comum. Você pegar o verbo, por exemplo aqui o finish, e você acrescentar o ES na questão, na pergunta. Eu não acrescento o ES, mesmo que que eu veja que o verbo termine com SH. Por quê? Porque o verbo auxiliar does, ele já assume esse papel de auxiliar o verbo na minha pergunta. Então é incorreto eu usar o ES em questões, em perguntas, quando eu uso o auxiliar does e se refere a uma pergunta, certo? Basicamente isso. Então, terminamos a aula de hoje. Gente, e aí, quem está acompanhando a aula de hoje,
Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma pergunta, fique à vontade para colocar no comentário, para me passar essa dúvida, ok? Fique à vontade. Então, por hoje é só. A aula de hoje nós falamos sobre, revisando, nós falamos sobre o verbo to be, aprendemos como usar ele nas formas interrogativa, afirmativa e negativa. Nós vimos sobre as contrações, como fazer a contração do verbo to be, e vimos também o present simple, ou simple present. Vimos como usar, como faz a contração na forma interrogativa, perdão, na forma negativa, e nós terminamos aqui, vimos algumas regrinhas também, e na próxima aula nós vamos ver sobre o present continuous. Vamos ver um pouco sobre o present continuous. E eu espero você na nossa próxima aula sobre present continuous. Alright, so thank you so much for your presence here, and I hope